No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020, e aqui estamos para falar de mensagem importante que é a unicidade de Deus. Bom, eu queria aqui, antes de iniciarmos o tema de hoje, que é muito importante e muito solicitado aqui no Minuto da Unicidade, agradecer aos que participaram do sorteio dos nossos livros. Os irmãos participaram, todos participaram. Ontem, no sábado, foi feita a transmissão, está lá no Bibliologia, o sorteio. Minha esposa baixou um aplicativo que facilitou o sorteio, tornou mais justo, fizemos testes antes, né, e saiu para o número 28 da nossa lista, que é a irmã Jariane, né, que ganhou lá de Santa Catarina, Itajaí, esposa do obreiro Idair, que é da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Mas muito obrigado a todos que puderam cooperar com o propósito aqui do Minuto da Unicidade, que é fazer com que as pessoas conheçam a Deus, né? A gente não cobra para fazer esse trabalho, até porque se cobrasse, não está dentro dos preceitos bíblicos. Já essa parte é tão batida e tão massacrada, né? E a palavra de Deus diz que de graça recebeis, de graças também anunciar e compartilhar. Então o evangelho não é fonte de lucro, apesar de muitos o converterem dessa forma, infelizmente, usarem de interesses econômicos, né? Para que, enfim, façam esse serviço. Lamentavelmente, já estão recebendo seu galardão aqui os que fazem isso. E, enfim, os dias estão difíceis, e não há por que a gente ficar aí visando essa questão, né? Como digo sempre, em breve estaremos chutando notas de $100, de R$100, isso não vai ter, essas cédulas não terão menor importância, está chegando a hora disso acontecer. Mas vamos ao Minuto da Unicidade de hoje. Muito obrigado a todos, você que não ganhou, mas sinta-se abençoado, porque abençoou esse programa de alguma forma, tá bom? Vamos falar hoje, meus amados irmãos, do façamos. Muitas pessoas ainda me escrevem, eu estava pesquisando aqui nos vídeos do canal, não tem esse vídeo, então a gente vai colocar aqui o façamos, o homem à nossa imagem e semelhança. Esse tema é muito complexo e longo, tá bom? Então a gente vai dividir em 3 partes. Eu já falei nos Minutos da Unicidade, bem lá no começo do Minuto da Unicidade, desse assunto, mas a gente precisa deixar aí, enquanto o YouTube permitir, para que as pessoas anotem, façam as observações, tá legal? Então, esse tema, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:26, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Aí uns dizem que a grande pergunta desse foco desse tema é com quem Deus estava falando. Com quem Deus estava falando. Uns dizem que estavam falando com os anjos, né? Estava lá falando com os anjos. Outros dizem que ele estava falando com a sua própria criação, né? Criou tudo, foi no 6º dia que ele criou o homem, estava falando com a sua própria criação, né? Outros dizem que ele estava falando com a Trindade, né? O famoso Elohim, que aí põe aí nesse texto, né? O Elohim. E aí estava falando com os 3 ali conversando, pedindo um conselho um para o outro. E aí são várias questões, né? Alguns alegam também que ele estava falando com ele mesmo, que esse plural, a nossa imagem, falando a nossa, é um plural deliberativo, que significa que Deus estava falando com ele mesmo, né? Inclusive tem os outros plurais, outras formas lá, a própria Bíblia vai dizer que Deus estava falando, não tendo por quem jurar, jurou por ele mesmo. Enfim, falou para Abraão, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, enfim, mas realmente há muita complexidade dentro deste tema. Então é necessário a gente falar um pouco aqui, trazer para você aquilo que nós temos recebido de Deus, que a gente tem estudado nas Escrituras, mas para que você possa entender
o façamos, ou seja, para que eu possa te responder essa pergunta com quem ele falava, nós precisamos responder algumas perguntas. Por exemplo, quantos participaram efetivamente da criação? Porque está no plural, a gente vai começar a responder hoje essa pergunta. A Bíblia diz o número, diz a quantidade. Nesse momento da criação, diz quem fez e como fez. Isso é muito importante. O próprio versículo de Gênesis 1, 26, lá no 27, o versículo subsequente, diz assim, ó, diz o texto, diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí já está no singular. Homem e mulher os criou. Então ele diz no plural, façamos, e no verso 27, Moisés diz, ó, então criou, ou não criaram, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, com relação, a gente vai responder hoje o número exato, porque está no plural, e se está no plural, o plural vai de 2 ao infinito. Mas a Bíblia dá um número. Diz como foi essa questão, tá certo? A gente vai pular alguns textos aqui para não ficar muito longo, mas amanhã a gente vai explicar a imagem de quem. Olha aí, você vai entender hoje quantos, e amanhã eu vou trazer para você a imagem de quem foi feito o homem. Porque a Bíblia diz, Deus é Espírito, lembra lá? João 4,24, preste bem atenção. João 4,24 diz, Deus é Espírito. O Senhor é o Espírito, Paulo fala aos Coríntios. E um Espírito não tem carne nem osso. E o homem foi feito carne e osso. Está falando de imagem. Então, num debate com uma pessoa que crê na Trindade, essas perguntas precisam ser respondidas. Quantos que participaram da criação, porque está no plural, está indefinido ali. E a imagem de quem o homem foi feito, porque Deus é Espírito. Quantos participaram, a imagem de quem? E a última pergunta para quarta-feira. Com quem Deus estava falando? O Minuto da Unicidade vai debruçar início dessa semana falando desse tema. A gente vai deixar aqui no YouTube para você. Mas hoje deixa eu ler aqui alguns versículos, tá? Ler alguns versículos para você. A palavra de Deus diz lá em Isaías, olha só. Assim, pois, declara Yahvé, o Senhor, o Santíssimo de Israel, o teu Criador. Vós me perguntais sobre os eventos futuros, quereis saber sobre os meus filhos e sobre a minha obra das minhas mãos? Versículo 12 de Isaías 45, 11, agora o 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. A Bíblia diz, eu fiz a terra e criei, eu, singular, Yahvé, Jeová. É a Bíblia King James, mas está na Bíblia comum também. Eu fiz o ser humano, eu criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Na Bíblia, na versão normal, aí diz, ó, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, eu fiz. Singular, eu, não nós. Ó, façamos o homem a nossa, lá está no plural, a nossa. Mas aqui Jeová está falando, eu fiz, sozinho. Vou te mostrar que ele fala sozinho. Isaías 45, 12, anota aí. Olha o que Jó, pelo Espírito, Jó diz. Veja bem. Olha o que Jó diz, capítulo 9, verso 8. O que sozinho estende os céus, criou, o sozinho, ó, ele, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, e anda sobre as ondas do mar. Deus criou sozinho, segundo Jó, a gente já deu Isaías, agora está em Jó. Sozinho criei. O que criou sozinho é ele, o eterno, e somente ele anda sobre as ondas do mar. Quem você vê nas escrituras andando sobre as ondas do mar? Quem você vê? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Diz assim, outra passagem, vamos voltar aqui para Isaías, diz, olha o que diz Isaías, é tremendo, Isaías fala disso maravilhosamente. Assim diz Yahvé, o teu Redentor, Isaías 44, verso 24. Isaías 44, verso 24. Assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Isaías 44, verso 24. A NVI.
Bíblia, tradução NVI, Nova Versão Internacional. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, sozinho estendi os céus e sozinho esparei a terra. Seria muita petulância se reunir 3 para fazer e um só assumir a responsabilidade para si próprio. Se os 3 são unidos, são iguais, olha, nós criamos, nós fizemos sozinhos, era para seguir, quando se falar em criação do homem, o texto no plural até o fim. Então a gente precisa saber como que é essa questão do façamos. Você está me entendendo? Veja o que diz a Bíblia da Sociedade Britânica, a Bíblia inglesa, diz assim: assim diz Jeová, que te remiu e te formou desde o ventre materno. Eu sou o Jeová, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e que desdobrei a terra. Quem estava comigo? Olha aí a pergunta. Gênesis 1, 26, façamos. Tinha alguém com ele lá, mas ele diz aqui, tem outras Bíblias em português, aí você tem que ver a questão das traduções para você entender. Mas ele diz, eu sozinho estendi, sozinho criei tudo, eu fiz sozinho, Jeová falando. Cadê Jesus? Cadê o Espírito Santo que ele menciona? Cadê? Não são também co-criadores, co-participantes? Também tiveram participação nesse processo todo? Mas cadê? Ele diz, ainda pergunta, quem estava comigo? Eu tenho uma Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, que faz essa pergunta aí, quem estava comigo? Quem estava comigo? Isaías 44, 24. Mas das comuns, na maioria das Bíblias está. Eu fiz sozinho, eu estendi sozinho, fiz por mim mesmo. Que é praticamente a mesma coisa, né? Eu fiz sozinho, está sozinho. Mas essa britânica aqui e outras Bíblias em português, quem estava comigo? Quem estava comigo? Eu sozinho fiz, Jeová falou, eu fiz sozinho. Então essa é a primeira... Tem muitos versículos que falam sobre isso, mas não dá para ler todos aqui, né? Porque aí deixa de ser o Minuto da Unicidade. Mas é só para você se localizar aí no Façamos. Essa é a primeira parte. Não perca amanhã. Para terminar, um apóstolo amado, o amado do Senhor Jesus, que era João, diz assim, ó, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. João capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Eu desafio qualquer teólogo do mundo me mostrar que tinha 3 lá em Gênesis 1, 26. Eu desafio qualquer um, católico, padre, bispo, qualquer um, me mostrar que tinha 3 lá em Gênesis 1, 26. Eu desafio, me mostra, na Bíblia. Se Gênesis 1, 26 está falando que tinha 3 lá. Primeiro que está no plural, não está definido ali. Mas se você faz uma exegese da criação, você vai ver que Deus falou, eu fiz sozinho. É por isso que querem parar o Minuto da Unicidade. Porque aqui a gente fala mesmo como está escrito nas Escrituras. E os crentes, como os de Bereia, vão lá ver se é isso mesmo. Vão verificar. Faça a sua parte aí também. Amanhã nós voltaremos. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a você o carinho da sua amizade, da sua audiência e principalmente das suas orações. Não deixe que esse programa saia do ar, porque aqui são doses diárias da unicidade de Deus. Como diz Paulo, eu vou tornar vossos inimigos por falar a verdade. Se for preciso, diz o apóstolo Paulo, falar as mesmas coisas todos os dias, eu vou falar. Mas o importante é que a mensagem seja anunciada. Voltaremos amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.